Está no ar pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de temas de interesse da nossa comunidade. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho social que é desenvolvido no município de Tupã por meio da Secretaria Municipal responsável pelas ações sociais e uma série de outras ações que nós vamos conhecer mais de perto o trabalho que é desenvolvido. Para fazer parte desse programa hoje, nós temos a presença do vereador Antônio Carlos Meireles e que tem como convidadas a secretária municipal de assistência social, a Patrícia Fernandes Soares, e temos também outra assistente social que trabalha no município junto ao CREAS, que a gente vai entender o que é e qual a função, que é a Joyce Noeli Ferreira Rodrigues. Sejam bem-vindas à TV Câmara, a secretária que já esteve aqui por algumas vezes, a Joyce. É a primeira vez, Joyce? É a segunda vez. Segunda vez, então seja bem-vinda mais uma vez. Vereador, falar sobre assistente social, né, é uma área extremamente importante, né? Os vereadores, no dia a dia dos seus trabalhos, também se deparam com situações em que é preciso um amparo e um trabalho social. Verdadeiro, Rogério. Em primeiro lugar, quero deixar aqui os agradecimentos à nossa secretária Patrícia, e também a Joyce, que eu conheço muito bem o seu trabalho que desenvolve. E eu quero falar um pouquinho desse trabalho, desses profissionais, que muitas vezes sempre leva esse bem social, que é resgatar a família, que não é fácil, né? Ontem tivemos aí o dia 7 de dezembro, comemora-se o Dia Nacional da Assistência Social, e dia 15 de maio comemora aí o assistente social, que é esses grandes profissionais que realmente lutam pelo direito do cidadão. Seria como a assistência social é as políticas públicas, né? E os assistentes são aí, podemos dizer, os vereadores que lutam pelo direito do cidadão. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Secretária, esse ano foi um ano muito difícil, né, em vários setores, né? Para assistência social também, a gente imagina que, além dos desafios que vocês têm durante o ano e as metas que vocês estabelecem, a chegada de uma pandemia, acho que potencializou essa situação na nossa cidade. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada, Meireles, vereador Meireles, pelo convite. É uma honra poder estar aqui falando da assistência social, divulgando o nosso trabalho. E é exatamente como você começou falando, né? Nosso trabalho, durante o período da pandemia, houve toda uma remodelação, tivemos uma grande dificuldade porque, assim como todos os seres humanos estavam com medo, os profissionais também estavam. E com revezamento de profissionais, de carga horária, estão trabalhando com funcionários reduzidos e é uma demanda imensa. Como eu estava te falando aqui em off, né? A gente estava trocando pneu com o carro andando. Então, a cada situação que surgia, a gente parava, repensava a atuação. Opa, vamos, tá dando, né? A gente precisa adequar aqui e ali para poder atender melhor a demanda. Como extinção de processos burocráticos que foram necessários nesse período para poder agilizar a fila, né? A questão de seguir toda a legislação da vigilância sanitária, com toda a aglomeração que tinha. Então, eram muitos detalhes que a gente teve que estar se adequando e atendendo da melhor forma possível a população que tanto precisou nesse momento. E a gente tem visto um aumento ainda da demanda, né? Tinha dado uma acalmada com a questão do auxílio emergencial, quando lançou, e agora com a queda do auxílio emergencial, novamente estamos sentindo já o aumento da demanda. Joyce, você trabalha, né, atua junto ao CREAS. Explica para a gente o que é o CREAS, qual a função e como é que vocês, né, nessa pandemia, se vocês tiveram alguma mudança no trabalho, como a própria secretária falou, essa questão da relação, do contato, das ações que vocês desenvolvem. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos, né, agradecer aí pelo convite e ressaltar aqui, né, sobre a política de assistência, né. Hoje nós estamos aí num processo de reconhecimento da política de assistência
social como direito do cidadão. Então, a assistência social, ela tem um processo aí histórico, até porque antes, né, a assistência era vista como aí uma ação de caridade. E hoje, né, toda a luta, todo o movimento é feito para que, de fato, a assistência seja vista como ela é, um direito do cidadão, responsabilidade do Estado. Hoje, por exemplo, nós temos também os conselhos de assistência, né, do qual hoje eu estou presidente, que é também um mecanismo aí de participação popular, que é também um mecanismo do direito do cidadão, de ele poder participar também na elaboração dessas políticas, né, que hoje, no caso, nós estamos falando da política de assistência social. O serviço social também, que está dentro da política de assistência. Hoje nós temos aí 84 anos de serviço social no Brasil. Então, é uma profissão aí já antiga e nós estamos na luta para o reconhecimento profissional também. Então, eu agradeço o convite nesse sentido, né, de esse reconhecimento profissional. Hoje eu estou atuando no CREAS como assistente social. O CREAS, ele compõe aí a política de assistência social do município, né, na proteção social especial de média complexidade, e o CREAS, ele é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CREAS, ele trabalha com situações de violações de direito, ou seja, quando já ocorreu uma situação de direito envolvendo crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violências, idosos e pessoas com deficiência. Então, sempre que ocorre uma situação que envolve esse público, o CREAS, ele faz uma atuação aí com a família, com o sistema de garantia de direitos, para que a família e essas pessoas superem a situação de violação de direito. Secretária, a Joyce falou algo muito interessante, né? 84 anos do trabalho social, né, no nosso país. Da profissão social. E a evolução, porque vem passando, o entendimento da sociedade sobre assistência social. Nós tínhamos a figura há não muito tempo, há cerca de 20, 30 anos, até o vereador acompanha, que a assistência social era um cargo destinado à mulher do prefeito, do governador, para que ela fizesse ações sociais, doação, uma campanha do agasalho, e hoje a gente vê que é muito mais que isso, né? É um trabalho que envolve toda a família, não no sentido apenas de oferecer, mas de fazer com que essa realidade se modifique. É isso? Exatamente. Hoje, vamos colocar cronologicamente. O serviço social, ele surgiu, né? A primeira faculdade ela vem de cunho católico, né? Então de cunho religioso. Começou com as senhoras, né, dentro das igrejas, fazendo a caridade, por isso que ainda traz esse ranço, né, todo, que é difícil de quebrar esse paradigma aí, romper com o assistencialismo, com esse cunho da caridade e vir para as políticas públicas. E com isso a gente luta muito, como a Joyce colocou, para esse reconhecimento enquanto política pública, porque hoje é baseado, assim como existe o SUS, existe o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Então, a gente tem toda uma política nacional, como a Joyce citou, baseando, né, legalmente, temos a tipificação do serviço socioassistencial. Então, qualquer coisa é assistência social? Não. Então, está lá tipificado o que são serviços socioassistenciais, o que caracteriza a assistência social. Assim como a saúde também tem, né, as proteções dela, os serviços que ela presta, hoje tudo regulamentado. Então, o Fundo Social de Solidariedade, é importante você ter colocado essa questão, que eu bato bastante na tecla disso, a diferença entre a assistência social e o Fundo Social de Solidariedade. Primeira-dama, ela deve ser nomeada presidente do Fundo Social de Solidariedade, que é onde está alocada as campanhas, as questões de cunho de caridade. Tem uma família que não consegue estar provendo lá gastos com água, luz, que isso, a política de assistência social, ela não custeia. Porém, pode haver uma mobilização social para que essa família possa ser ajudada através do Fundo Social de Solidariedade. Assim como a gente realiza a campanha do agasalho, né?
alguma campanha específica, quando tem alguma necessidade, então é através do Fundo Social de Solidariedade que nós vamos estar desenvolvendo essa campanha. Mas é importante, né, deixar essa questão bem explicada para que as pessoas entendam, né? E a assistência social, ela já tem esse cunho técnico, como uma política pública, né? Então é essa grande diferença, mas vem a assistência social com esse cunho muito forte ainda, né, da visão assistencialista, que a gente, enquanto profissional, a gente tenta romper isso no dia a dia, na atuação com as pessoas, né, e que isso não parte somente do assistente social. A população em si, a sociedade, ela precisa entender assistência social como uma política pública, o que cabe à assistência social, o que não cabe e como esse trabalho deve ser executado. São aquelas dificuldades, né, vereador, que a gente vê, porque a pessoa, quando precisa, muitas vezes, de uma ajuda, ela recorre igual à saúde. A pessoa está com uma dor, ela não sabe se é o município, o estado ou a União, ela quer ser atendida, né? Exatamente. E assistência social ou assistencialismo é isso, né? Quando a pessoa tem uma dificuldade, passa por um momento difícil, acontece isso, né, vereador? Estou vendo aqui, a gente admira muito esses profissionais, que realmente aquela da caridade, da compaixão, de ter dó, não é dó, é direito, é política pública, e a gente vê o objetivo deles trabalhem sempre em cima de 3 pilares, né? O primeiro momento, é claro, você dá assistência, e eu vejo que vocês não só dá assistência, mas promover. E quando promove, você quer também libertar, para que a pessoa não possa ficar ali só naquele comodismo só de receber. Isso que é importante, esse trabalho, sempre caindo naquela ideologia que eu sempre falo, né? Vocês, além de dar a vara, ensina a pescar e mostra o açude que tem peixe. Porque muitas vezes você dá a vara, ensina a pescar e coloca o cara para pescar num açude que não tem peixe. Então aquela motivação que ele vai se libertar, acaba perdendo. E vocês não. Vocês mostram com conhecimento, promovendo realmente a família. Isso é muito importante. É importante a gente ressaltar assim, o que é, né, uma família que ela vem lá cheia, a família tem vivências, né? E muitas vezes a tendência é a reprodução dessas vivências. Então, qual que é o trabalho do serviço social dentro de uma família? É romper com esse ciclo de vivências negativas, trabalhar as potencialidades e reflexão acima de tudo para que ela faça escolhas diferentes do antepassado dela, né? Porque assim, para a gente romper com o assistencialismo, como eu estava vendo uma live esses dias atrás da Abigail Torres, que é sensacional, né, na questão do fortalecimento de vínculo, convivência familiar, ela traz que mais que a questão de trabalhar autonomia, a importância da reflexão das escolhas da sociedade, porque ela não tem que ficar dependendo do poder público e achar que se ela faz a opção de ter vários filhos, ela também tem que refletir que ela tem que ter condições de prover esses 5 filhos, porque não é obrigação somente do Estado. Em primeiro lugar, como diz no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição, em primeiro lugar está lá, família. É obrigação da família, do Estado, promover todas as condições de desenvolvimento da criança, da família, do idoso, né? Então, a gente, hoje, eu falo que após essa live, eu mudei até minha concepção dessa questão da autonomia, a gente ter que trabalhar ainda mais nos grupos que nós fazemos, essa questão dessa reflexão, para a gente romper com esse assistencialismo. E também, lembrando que a assistência ela não é direito de todos, diferentemente da saúde e da educação, que é direito de todos. A assistência social é de quem dela necessitar. Por isso que é uma questão muito técnica,
onde o técnico vai avaliar as condições socioeconômicas dessa família, que seja para incluí-lo num serviço socioassistencial ou incluir num programa de cesta básica. Não é simplesmente receber, né? E é doar. preciso todo um trabalho, né? Isso, buscando até resultados, né? Futuros, né? Em cima desse trabalho. Exatamente. Ô, Joyce, você quer completar? Depois nós vamos para o intervalo falar um pouco mais, né, do CREAS, mas sobre o que foi dito, que a secretária falou aqui, sobre esse trabalho da assistência, que é importante a gente entender, porque as pessoas têm muitas dúvidas e vocês são profissionais que lidam no dia a dia explicando, né, qual a função específica mesmo eu vou até do trabalho. aproveitar esse debate, né, essa conversa, para mim é muito importante, sobre o serviço social, né? Porque até então a gente tinha essa visão do assistente social enquanto o profissional bonzinho, né? Igual você falou de mulheres, bonzinho. Hoje essa visão já está sendo modificada. Esse profissional é um profissional de nível superior, que ele tem uma capacitação técnica, né, para essa atuação. Então ele tem um conhecimento técnico. Hoje nós já temos aí vários homens atuando também na área, né? Então é um profissional técnico, né, que não vai agir com a bondade, igual até se via então. Então é muito importante essa visão diferenciada que hoje nós estamos conseguindo construir também. Então isso eu acho muito importante a gente pontuar. E entrando nessa questão que eu ressalto também para todos os profissionais, a gente não tem que ser bonzinho, né? A gente não tem, como a Joyce está falando, aproveitando o gancho, a gente tem que ter empatia com o problema do outro, olhar com acolhimento, que o acolhimento ele faz parte do serviço prestado pelo assistente social. Então, assim, quando a gente vai ouvir o problema do outro, ouvir com respeito, ouvir atentamente toda a problemática que ela está trazendo, para daí traçar um planejamento junto com essa família para que ela saia daquelas condições. E aí, resumindo, né, se alguém estiver perguntando, mas e aí, o que faz o assistente social então, né? Que eu trabalho também na graduação, então muitos alunos quando chegam no início do curso, né, vêm com essa pergunta, com várias expectativas, né? Então hoje o assistente social, em resumo, tá? É claro que a gente vai entrar em outras questões, ele trabalha com a efetivação de direitos. Tá? Então hoje a gente tem parte desse princípio e aí vai seguindo aí o que a gente também está discutindo aqui. Muito bem, essa questão aí até da empatia, né, que você fala, que é uma questão assim, de se pôr no lugar do outro, né? Exatamente. Da alteridade que a gente fala, que é a possibilidade de enxergar, né, o outro e pelos olhos dele entender também um pouco a nossa sociedade. Nós vamos fazer um intervalo, na volta a gente continua falando sobre o trabalho da assistente social, sobre o trabalho tão importante que vocês desenvolvem na sociedade, e esclarecendo para quem está em casa a função de um trabalho social e como ele pode ser tão importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Daqui a pouco nós voltamos, vereador.